Graça e paz, amada igreja. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, por tudo aquilo que Ele tem feito no meio de nós e através de nós. E toda a honra e glória é para o nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Que Deus possa continuar falando ao nosso coração nessa noite, como tem falado. Amados, o sermão que eu gostaria de propor aos amados nessa noite, o título dele é As Fases do Nazireado. Novamente, as fases do nazireado. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Juízes 13. No livro de Juízes, capítulo 13, vamos ler a partir do versículo 1. Que a glória do nosso Senhor Jesus Cristo estenda também aos amados que estão nos assistindo em casa. Juízes, capítulo 13, versículo 1. Amém? Todos acharam? Amém. Então vou ler. Quem puder ficar de pé, fica à vontade, né? Juízes, capítulo 3, versículo 1 diz: E os filhos de Israel fizeram mal diante dos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um certo homem de Zorá, da família dos Danitas, cujo nome era Manoá, e a sua esposa era estéril, e não dava luz. Obrigado, Alisson. Versículo 3 diz: E o anjo do Senhor apareceu para a mulher e lhe disse: Eis que agora tu és estéril, e não dás à luz, mas conceberás e darás à luz um filho. Agora, portanto, guarda-te, rogo-te, e não bebas vinho nem bebidas fortes, e não comas nenhuma coisa impura. Versículo 5: Pois eis que conceberás e darás à luz um filho, e nenhuma navalha passará sobre a sua cabeça, porquanto a criança será um nazireu para Deus desde o ventre, e ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Feche os seus olhos, pois gostaria de mais uma vez orar ao Senhor. Deus, nós te louvamos, ó Pai, pelo aquilo que o Senhor, ó Pai, tem realizado. E sei, ó Deus, que não irá mudar. Sempre o Senhor, ó Pai, tem uma palavra para edificar a tua igreja, consolar e exortar. Sei que o Senhor está, ó Pai, no controle de todas as coisas. E sim, tudo que tem acontecido, ó Pai, não somente neste lugar, mas em todos os outros lugares, ó Pai, onde a tua palavra é exposta, eu sei que é para a honra e glória do teu santo nome. Eu sei que onde o Senhor está, ó Pai, há liberdade, a transformação, a cura, ó Pai, a renovo, a prosperidade. Sei que nessa noite o Senhor também irá falar, como o Senhor tem falado, ó Pai, todos os dias. Ó Espírito Santo, ó Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos erros, as nossas falhas. Nós já reconhecemos que somos pecadores, mas também reconhecemos que somos perdoados, ó Pai, de todos os pecados. Revela, ó Pai, o teu profundo. Ó Deus, nos dê visões, sonhos e nos ensine o caminho que o Senhor deseja para cada um. Ó Deus, que esse dia seja um dia de edificação, uma noite de edificação. Assim eu oro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A igreja pode se assentar. Aleluia. Amado, já é do nosso conhecimento que Israel tornou-se um povo escolhido por Deus para levar à humanidade os projetos e sonhos de Deus. Desde o início ali no Jardim do Éden, sempre foi a intenção de Deus de se relacionar conosco, seres humanos. Mas todo mundo aqui já conhece, pecamos,
como Adão e Eva, nós pecamos e falhamos e erramos, mas Deus nunca deixou de sonhar, de se relacionar conosco. Deus nos ama, Deus Ele quer nos salvar, quer o melhor para todos nós, mas o projeto de Deus precisou ser retificado, precisou mudar, não deixou de desejar de relacionar conosco, obviamente, mas a partir do momento do pecado, nós fomos afastando dessa fonte, desse Deus que tudo pode, desse Deus que transforma, e a cada dia o ser humano foi morrendo mais e mais. A cada dia o ser humano foi experimentando coisas desagradáveis, foi se afastando de Deus, e a cada dia morrendo, até o ponto de não saber quem ele era. O ser humano, a cada dia que peca, a cada dia que pecou, foi se afastando. Há quem diz que os anos que os homens viviam e as mulheres no passado, se dava porque o ser humano estava muito mais perto, muito mais conectado com Deus. E com o passar do tempo, com o passar dos anos, o homem foi perdendo essa vida, essa essência, essa graça, essa misericórdia. Enfim, nós perdemos esta condição. Então Deus, a partir do momento do início, a intenção era se relacionar. Agora a intenção de Deus, a intenção do Senhor é salvar a humanidade, porque a humanidade está morta, a humanidade está perdida. A intenção de Deus, queridos, é salvar a sua família. A intenção de Deus é salvar a minha pessoa, é salvar você, é salvar os seus filhos, é salvar aqueles que você conhece. A intenção de Deus é salvar todos aqueles que têm na sua casa ou na sua convivência. Esse é o projeto inicial de Deus. Deus não criou o inferno para nós seres humanos. Deus criou o inferno para Satanás e seus anjos. E para aqueles, obviamente, que assim diz a palavra, para aqueles que não aceitaram essa salvação. Desde o início, então, a gente percebe na Bíblia que Deus deseja salvar o ser humano. Deus escolheu Israel, e Deus, por meio de Israel, queridos, selecionou homens e mulheres para libertar, para trazer essa salvação. Então acompanhe comigo, por gentileza. Primeiro projeto de Deus, se relacionar com a humanidade. Em sequência, Ele busca então salvar a humanidade, porque a humanidade perdeu este relacionamento, essa profundidade com Deus. Mas para salvar, para trazer a libertação, para trazer esse entendimento ao homem de quem era Deus, Deus levanta homens que são libertadores, homens que vão trazer libertação para o ser humano. E na Bíblia nós já conhecemos uma história muito famosa. Eu não posso nem afirmar que é o primeiro libertador, mas foi um dos homens que nós conhecemos de trás para frente. Moisés. Moisés foi levantado por Deus para libertar o seu povo. Moisés foi um libertador que trouxe uma mensagem poderosa. Deus usou Moisés para libertar o povo de Israel. Agora o povo de Israel, queridos, estava enganado a respeito de uma coisa. Deus, no início, ali com Moisés, o desejo de Deus não é selecionar somente um homem para trazer a mensagem de libertação, a mensagem de salvação. Esse é um erro do povo de Israel. O desejo de Deus sempre foi libertar toda a humanidade e por meio de toda a nação de Israel levar essa mensagem. Mas o povo desde o início não entendia isso. O que eu quero dizer com isso? Que toda a nação de Israel, todo homem e mulher ali em Israel era um libertador. Precisava entender que tinha a autoridade de Deus para libertar o povo. Mas o povo de Israel, da mesma forma como hoje, não entendia isso. O povo de Israel não entendia que Deus queria ter um relacionamento com toda a humanidade. O povo de Israel não entendia que todo ser humano, tanto homem como mulher, é um ministro do Evangelho, é um missionário ou uma missionária de Deus. Queridos, esse não é um problema do passado, esse é um problema de hoje. Na igreja nós nos deparamos com pessoas que acham que somente pastor que prega, somente pastor que ministra a palavra.
Da mesma forma em Israel acontece hoje. Cada um que está aqui é um libertador. Cada um que está aqui é um mensageiro da palavra. É uma pessoa que tem autoridade com Deus através do Espírito Santo para ministrar a palavra, para expulsar demônios, para ministrar cura na vida das pessoas. Então você é um ministro, você é uma ministra do Evangelho, você tem autoridade em nome do Senhor Jesus Cristo para libertar e envolver esta humanidade tão pecadora, trazer aqueles que pecam para um relacionamento saudável em Jesus Cristo. Queridos, Samuel, o profeta Samuel também foi um libertador. E todos esses homens, queridos, foi um nazireu. Todos esses homens foi um homem separado por Deus. O que significa nazireu? Nazireu é um homem separado, uma pessoa separada para fazer a obra de Deus. Um missionário, uma pessoa que prega o Evangelho, uma pessoa que traz libertação para o seu povo. Moisés foi um nazireu. Samuel foi um nazireu. Alguns historiadores, você vai ver comentaristas dizendo que Jesus também foi um nazireu. E queridos, eu quero dizer nessa noite que você é um nazireu. Você é uma pessoa separada. Você é uma pessoa separada para levar a mensagem de Jesus Cristo, para levar a palavra, para levar a libertação para a sua família. Você é importante. Você tem que entender que você tem autoridade no nome do Senhor Jesus Cristo para realizar milagres e para fazer coisas que nem a sua mente alcança. Você precisa entender nessa noite que você tem o mesmo papel que Moisés teve ali em Israel. Você tem o mesmo papel que Samuel teve no início do seu ministério. Você tem o mesmo papel, queridos, desse homem que nós vamos tratar aqui, que fala em Juízes 13, Sansão. Sansão é um homem, é um nazireu, e todos já conhecem a história desse homem. O livro de Juízes, ele trata de um ciclo. O livro de Juízes é um ciclo que se repete por mais de 15 vezes. Que ciclo é esse? Um ciclo onde o povo de Israel pecava e Deus precisava levantar um homem, um libertador, para trazer salvação para ele. O povo pecava de novo e Deus levantava outro libertador, e assim foi sucessivamente. A palavra vai falar que vários homens se levantaram para trazer essa libertação. Queridos, quando você estuda, quando você lê o livro de Juízes, você acha alguns assuntos meio estranhos. A palavra vai contar a respeito de Jefté, um líder, um juiz, que na sua caminhada conseguiu vencer e ajudar o povo de Israel. A palavra vai dizer que esse Jefté, ele consagrou, ele propôs algo para Deus. Ele disse que se ele vencesse a guerra, a primeira pessoa que saísse na frente dele, ele sacrificaria. Quando você lê alguns comentaristas, acredito que essa proposta de Jefté não foi a morte daquela primeira pessoa que ele enxergou. Mas quando você vê o livro de Juízes, você vai perceber um período bem complicado, um período de... Queridos, eu diria que a nossa cultura não dá conta do livro de Juízes. Você vai ver mortes atrás de mortes, coisas terríveis, um filme de terror. Um levita que corta... Eu estou comentando o livro de Juízes. Um levita que corta a esposa em vários pedaços e manda para todo o povo, para afirmar e chamar toda a nação para a guerra. Se você ler Juízes, você vai perceber detalhes no livro, onde fala que o povo, naquele período, não havia regras ou leis. Pensa, querido, viver num país, numa nação, num lugar onde não há regras e leis. Mas Deus é misericordioso. Deus levantou libertadores para ensinar, para transformar o povo de Israel.
Juízes, alguns comentam que foi escrito por Samuel. O livro de Juízes é meio difícil de se entender. A palavra juiz é meio complexo de se entender na cultura nossa. Por quê? Quando a gente fala em juiz, a gente trata de uma pessoa que condena. Mas o livro de Juízes, do termo hebraico, ele significa libertador. A palavra juiz em hebraico significa libertador, líder. Então perceba que, desde o início, Deus levanta homens e mulheres para libertar o seu povo, para ensinar o que é certo, para ensinar o que é correto. A Bíblia levanta a cada dia homens e mulheres que estão dispostas a lutar pelo Evangelho. Agora há algo interessante, amados, no livro de Juízes. Há algo interessante nos primeiros versículos de Juízes. Você vai ver que esse nazireu, ele precisava cumprir pelo menos 3 obrigações. Quais são elas? Ele não podia beber bebida forte. Ele não podia tocar em mortos. Ele não podia também bebida forte, tocar em mortos e cortar o cabelo. Obrigado, irmão. Essas são as 3 obrigações de nazireu. E queridos, como eu tenho uma dificuldade de ver Deus no Antigo Testamento e Deus no Novo. Eu vejo um único Deus só. Eu vejo um Deus que transmite a sua mensagem, a mesma mensagem, a mesma realidade. Deus não muda. Então essas obrigações de nazireu não mudou. Agora, quando eu digo que essas obrigações de nazireu não mudou, eu não estou dizendo para a amada igreja que a bebida que nós como separados, nós como nazireu, não devemos tocar em corpo mortos. Pensa comigo, raciocine comigo. Busque refletir o que significa essas instruções de Deus para os seres humanos. Quando a gente olha a circuncisão, a gente vê Paulo comentando que ela não deixou de existir. Só que ela é uma questão do coração. Quando você vê Deus falando a respeito do sábado, você percebe Deus falando que o sábado não deixou de existir. Jesus. O sábado é um descanso, só que a interpretação do ser humano é equivocada. O que eu quero dizer, queridos, que eu entendo que essas obrigações do nazireado não terminou. Ela não deixou de existir. Mas o que significa então deixar de beber bebida forte? Para mim, queridos, quando Deus traz esse entendimento em Números para Moisés, Deus explica, ele está falando de uma forma mais profunda. Deus está ensinando o homem a não se contaminar com aquilo que pode viciá-lo e que pode gerar mal para ele. Eu não tenho coragem, ou melhor, eu não ouso dizer que bebida alcoólica é pecado. Claro, eu preciso dizer aos amados irmãos que a igreja metodista é abstêmia do álcool. Mas isso não significa que o álcool é pecado. Lembrando que nós somos abstêmios. Mas quando eu olho a palavra, e quando eu vejo alguns comentaristas dizendo que o próprio Jesus Cristo tomou vinho, eu não tenho crise com isso. Quando eu vejo comentaristas dizendo que Jesus Cristo tocou em corpo mortos, eu não tenho crise com isso. E possivelmente até cortou o cabelo, eu não tenho crise com isso. Porque todos os ensinos de Deus, todos os ensinos, queridos, é mais profundo. Os ensinos de Deus para a nossa vida, queridos, não tem a ver com deixar de fazer coisas, não tem a ver com fazer também. Olha o que Paulo diz. Paulo fala que todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm, não é isso? Paulo fala que
Vamos entender aqui as 3 obrigações de nazireado que a igreja precisa entender. A primeira é, então, não ser influenciado, não perder, queridos, o poder, o equilíbrio que Deus te deu. Não perder esse equilíbrio que Deus te deu para enfrentar os desafios do dia a dia. Essa é a primeira obrigação, queridos, que você tem como nazireado. Não perca o seu equilíbrio. Não permita que alguma coisa na sua vida te atrapalhe. Se a Coca-Cola é um mal para você, não tome. Se a gordura faz mal para você, não coma, querido. E eu poderia citar várias outras coisas aqui. Mas o que Deus está nos ensinando nessa noite é que nós, como libertadores e nós, como escolhidos, temos obrigações que precisamos continuar cumprindo. A segunda obrigação, a palavra fala que um nazireno, o Sansão, ele não poderia tocar em mortos. O que significa isso? Para nós, não podemos ser contaminados com as impurezas do mundo. Não podemos ser contaminados com aquilo que gera mal, que pode nos prejudicar. Alguns poderiam dizer aqui nessa noite, mas Jesus não, eu não concordo que Jesus tocou num corpo num morto. Se você é dessa pessoa, se você tem essa reflexão nessa noite, entenda como Jesus, ele foi tão ousado ao ponto de tocar de pessoas que tinham lepras, pessoas que eram extremamente imundas. A lei fala que se convivesse com pessoas pecadoras, isso poderia também trazer imundície para você. E o próprio Jesus Cristo conviveu, ministrou o Evangelho, as boas novas. Então o que significa tocar? Significa, queridos, sujar a sua alma, o seu espírito, com as mazelas do mundo. Significa, queridos, que aquele que rouba para ganhar algum benefício, você como cristão e separado, você não deve roubar. Aquele que mente para conquistar algo, nós como pessoas separadas, nós como pessoas que vão libertar outras, nós não podemos mentir porque somente o outro mentiu. Nós não podemos fofocar porque o outro fofocou. Olha aqui, perceba que existem situações que podem gerar sujeira dentro de nós. E como precisamos observar, queridos, tocar em corpo morto, isso é muito pequeno para um libertador. Olha o que Jesus diz, não é o que entra, mas o que sai. Olha como é que Deus vai nos ensinando, que vai além dessas questões, que os nossos olhares contemplam, vai muito mais além, queridos. Perceba a terceira obrigação, não cortar cabelo. O que significa a cabeça no Antigo Testamento? Autoridade. O que nos faz perder a autoridade? Por exemplo, imaginemos que eu sou um ministro do Evangelho, um pregador de uma igreja que não concorda que o pastor pregue sem terno. Eu, como ministro do Evangelho, e entendendo essa limitação, eu preciso colocar o terno para que as pessoas que estão me ouvindo
se sinta aberta àquilo que eu vou ministrar. Entende? A terceira obrigação que o nazireno tem é não perder a autoridade de ministrar aos corações, não perder o poder que ele tem, que Deus o deu, diante das pessoas. Perceba o que Paulo diz no Segundo Testamento. Paulo fala assim: se existem pessoas que não conseguem comer carne de porco, se você sentar ao lado delas, você não deve comer, porque se você comer, talvez você não vai conseguir ministrar essa libertação, essa palavra a essa pessoa. Isso é, não perca a autoridade que você tem, não perca a autoridade que você tem de ministrar o Evangelho, de ministrar aos corações. O livro de Juízes 13 vai falar que um povo filisteus, hoje eles são descendentes ali da faixa de Gaza, os palestinos hoje. A palavra vai falar que esses homens escravizaram durante 40 anos o povo de Israel. 40 anos o povo de Israel estava preso, escravizado. Eles maltratavam o povo de Israel. Mas Deus, ele já começa fazendo um milagre. Deus, ele escolhe uma estéril para gerar um filho, um libertador. Tudo já começa por meio de um milagre. Perceba se esse milagre não tem a ver com você aí. Eu costumo dizer que eu sou um milagre. Eu já passei por tantas situações, quase morri, quase bati o carro e deu PT no carro. Eu já passei por tantas situações, e talvez você aqui também está aqui, já passou por tantas outras. Talvez a sua gestação, a gestação da sua mãe foi um risco. Nós somos um milagre, queridos. E Deus já começa a trazer nazireu, libertadores nessa terra por meio de um milagre. Deus já te fez, Deus já te levantou desde o início por meio de um milagre na sua vida. Então você precisa entender que você é um libertador. Mas Deus levanta Sansão. Deus levanta um homem. E agora eu gostaria de apresentar aos amados 4 fases do nazireado. 4 fases, queridos, que acontecem com o nazireu, com pessoas que são ministras do Evangelho. 4 fases que aconteceu na vida de Sansão e que pode estar acontecendo na sua vida, e que nós aqui na igreja precisamos identificar para nos tornarmos melhores a cada dia. A primeira fase, querido, lembrando de algo, a fase aqui que eu vou citar para os amados irmãos não tem a ver com data, não tem a ver com idade. Essas pessoas que são mais velhas e que nem passou da primeira fase. Agora existem pessoas que são novas no cristianismo, são novas em relação a Deus, e já passaram por todas elas, e já venceu, e já tomou posse da última fase. Porque o ideal que eu vou apresentar aos amados irmãos é a última fase. Você como líder, você como nazireu, você como libertador, você como ministro e ministra do Evangelho, você precisa identificar essas fases na sua vida. Primeira fase é a fase da intensidade. Ela é muito complexa. Ela pode ser até avivada, mas não tem foco, não tem equilíbrio. O que aconteceu com Sansão, queridos? Todos aqui eu acho que já conhecem a história de Sansão, amém? Quem conhece a história de Sansão? Glória a Deus. Um homem forte, não é? Nazireu, recebeu de Deus uma missão. Primeira fase de Sansão:
Sansão, queridos, era um homem extremamente forte. Um homem, queridos, que foi levantado por Deus como nós aqui. Como eu tenho falado desde o início da pregação. Mas Sansão tinha um poder, era avivado, mas não era equilibrado, não tinha foco. A palavra vai nos falar, queridos, que Sansão saiu um dia com os seus pais. E para mim, quando eu leio o livro de Sansão, e quando eu estava escrevendo essa ministração, esse sermão, eu vejo um jovem que ao sair com seus pais, deixou os seus pais caminhar e foi para um outro caminho. Para mim, Sansão foi influenciado com os seus amigos. E Sansão tinha um problema terrível. Sansão, queridos, ele desejava dia após dia se relacionar com mulheres. Então, numa certa dia, acompanhe comigo, Sansão sai com seus pais. E eu acredito que esse desejo sexual não nasce sozinho. Eu acredito que ele foi influenciado pelas má companhias desde a sua juventude. Eu acredito que Sansão era um homem bonito. Mas Sansão sai com seus pais, jovem, avivado, um jovem forte, deixa os seus pais ir à frente e desvia. Vai para onde? Para a terra dos filisteus. Chegando na terra dos filisteus, ele avista as mulheres. Só que ele está num lugar perigoso, porque ele não acompanhou os seus pais. E ele se depara com o quê? Com um leão. Sansão se depara com um leão. Por que Sansão se depara com um leão? Porque, queridos, ele tinha força, ele tinha autoridade. Ele foi levantado por Deus. Mas ele não conseguiu entender que ele precisava cumprir essas obrigações, que ele precisava de equilíbrio, ele precisava de foco, ele precisava caminhar com seus pais, que tinham ensinamentos corretos para a vida dele. Sansão desvia do caminho. Se você olhar a palavra, você vai ver que Sansão foi atacado por um leão. Só que a palavra fala que ele saiu a caminhar com sua família. E por que o leão não atacou os seus pais? E por que os seus pais nem ficou sabendo daquilo que ocorreu? Para mim, Sansão foi ver as menininhas dos filisteus. Para mim, Sansão foi dar uma olhadinha nas menininhas dos filisteus. Nessa olhadinha, ele mata o leão. Primeira fase de Sansão, acompanha comigo. Ele mata o leão. A palavra fala com uma força extraordinária. Abre, a boca do leão. Mas nessa saída, Sansão se apaixona por uma filisteia. Chega na sua casa e fala: pai, mãe, eu quero aquele. Eu imagino que os seus pais pensam assim: mas Sansão, eles não são, essa mulher não é da tua parentela. Não foi esses os ensinos que o nosso Deus nos deu. Entenda, Sansão, não é essa a vontade de Deus para a sua vida. E Sansão bate o pé, porque Sansão é desequilibrado. Sansão tem força, Sansão tem dom. Sansão é poderoso. Deus o levantou como libertador, como nós estamos aqui. Mas Sansão é imaturo. Sansão é imaturo. Os seus pais, sem condições nenhuma, na primeira fase, leva Sansão e tudo acontece, o casamento. Mas Sansão, na primeira fase, é um homem orgulhoso, é um homem altivo, é um homem que faz as coisas pela sua força. Ele se casa com a filisteia. E olha a cabeça desse homem empolgado. Ele propõe um enigma lá no casamento com os filisteus.
Por quê? Porque na sua passada, numa caminhada, ele vê os ossos do leão que ele matou, e vê e percebe que nos ossos do leão tinha nascido mel. Ele tira esse mel, come o mel, dá o mel aos pais e propõe esse enigma para os seus inimigos. Os seus inimigos, irados, começa a abusar da sua nova esposa filisteia, que por medo revela o enigma. Nessa primeira fase, Sansão, que é o todo-poderoso, o imponente, que não precisa de ninguém, é descoberto. Queridos, a palavra fala que ele propõe um enigma, ele faz uma proposta, mas ele não tinha, queridos, nem condições de cumprir com sua proposta. A palavra fala que ele sai daquele lugar estressado e irado, vai até algum determinado lugar, a palavra não deixa bem claro se ele matou 30 filisteus. No início não, eu acho que não. Ele vai, mata 30 homens, 30, amados, eu lendo, eu fiquei falando até com o Espírito Santo, esse Sansão, ele matou o povo de Israel? Ele matou até o seu próprio povo? Me veio até essa pergunta no coração. Mas enfim, não tem como saber. A questão é que esse homem sai com toda a sua imponência, não tem como cumprir com a sua obrigação, vai até 30 homens, mata os 30 homens, pega a roupa e entrega para os filisteus, porque ele fez uma proposta. Foi embora com raiva, deixou a sua esposa, foi para casa com raiva, estressado, porque perdeu a proposta. A primeira fase do nazireado, a primeira fase que precisamos tomar cuidado, porque eu acredito que você tem autoridade, eu acredito que nós temos autoridade, eu acredito que nós somos avivados, mas precisamos tomar cuidado com a nossa forma de viver, com aquilo que Deus nos deu, acharmos que nós somos os melhores, e acharmos que nós podemos fazer tudo no nosso braço, tudo conforme a nossa vontade. Sansão, nessa primeira fase, achou dessa forma. Segunda fase, arrepende-se, porém não tem equilíbrio para melhorar. Sansão, ele se arrependeu daquilo que ele fez, voltou lá na esposa que ele tinha arrumado, voltou para a esposa que ele tinha sonhado e projetado. Quando ele chega na esposa, ele se depara com algo terrível. O seu genro tinha dado a sua esposa, e creio eu para um daqueles homens que lhe tinha proposto o enigma. Então agora Sansão volta arrependido, queridos. Segunda fase do nazireado. Sansão se arrependeu. Mas quando o Sansão volta arrependido, ele encontra a mulher dele com o outro. Sabe quem me vem na mente? Sansão agora, ele se arrependeu, mas ele não tem equilíbrio, ele não tem maturidade, ele fica extremamente com raiva. E me vem na mente, queridos, aquele homem que derrubou o avião porque a esposa ou namorado tinha deixado ele. Tem um assunto assim. Alguns anos atrás, um piloto no Brasil aí, se me falha a memória, estava com crise com a sua esposa ou com sua namorada, e me parece que ele derrubou o avião. Agora eu não lembro nem se foi no Brasil, teve um caso assim. Mas quando eu olho o Sansão na segunda fase,
Eu vejo um homem arrependido, irmãos, ou ainda o mesmo homem que quer fazer as coisas pela sua força. Um homem que não aceita os resultados que são externos. Porque uma coisa, querida, é você controlar o que está dentro de você. Isso não significa que o mundo vai mudar. Isso não significa que as coisas não serão difíceis ou que as coisas não vão acontecer. Sansão, ele, totalmente desequilibrado, ele pega a mulher com outro. A palavra fala que ele amarra, ele pega raposas, amarra tochas no rabo da raposa e solta nas plantações. E as plantações vão sendo destruídas. Os filisteus descobrem, vão lá na esposa de Sansão e matam a esposa de Sansão. A palavra fala, queridos, é um homem arrependido. Sabe aquele homem que descobre que a sua esposa o traiu? Um homem equilibrado, o que ele faz? Na minha opinião, ele vai embora. Amém. Não é isso? Foi traído? Amém, vou embora. E ora a Deus, não é isso? Fica em casa. O homem desequilibrado, o que faz? Vou matar essa mulher. Não é isso? E quer matar a mulher? Quer matar o pai da mulher? Quer matar o rapaz que ficou com a mulher? Sansão é essa pessoa, querido, nessa segunda fase. Sansão começa a matar geral. Começa a matar os filisteus. Por quê? Porque eles mataram a sua esposa e matou a família. A palavra fala que ele matou esses filisteus com uma queixada de jumento, ossos. A palavra fala, se mal me engano, que ele matou 1000 filisteus. Forte o homem era. Autoridade ele tinha. Mas olha o que ele estava fazendo com o dom dele. Olha o que ele estava fazendo com a vida dele. Queridos, a primeira fase não é a fase ideal para a igreja, para nós que somos libertadores, nós que somos líderes, nós que somos nazirenos. Não é a posição ideal. A segunda fase também não é uma posição ideal para a igreja, para nós. São pessoas que se arrependem, são pessoas que se arrependem, mas não tem equilíbrio, se deparam com situações difíceis e já quer fazer as coisas na sua força. Sansão, queridos, apesar daquela época, era um homem tempestivo, o homem que queria fazer as coisas no seu tempo e na sua hora. Fica imaginando Sansão aqui hoje. Sansão, queridos, é aquele homem que no primeiro dia no primeiro mês ele quer namorar. No primeiro mês ele quer namorar. Sansão é aquele homem que no segundo mês ele quer noivar. No terceiro mês ele quer comprar a sua casa. Sansão é aquele homem que no quarto mês ele quer comprar o seu carro. Sansão é aquele homem que no quinto mês ele quer casar. Sansão é aquele homem que no sexto mês ele quer arrumar um emprego, o melhor emprego da sociedade, receber o melhor dinheiro. Sansão é aquele homem que no sétimo mês ele quer ter filhos. Sansão é aquele homem que no oitavo mês ele quer viajar para Dubai, para vários lugares chiques. Sansão é aquele homem, queridos, que no nono mês ele já volta e já não quer mais trabalhar, já quer aposentar. No 11º e segundo, ele já quer comprar uma casa em Copacabana e ver os fogos. Sansão é um homem desequilibrado, quer as coisas para ontem, quer que as coisas aconteçam na vida dele para ontem. Sansão não quer saber das consequências, ele quer agir para conquistar, ele quer agir para obter, não importa as consequências. Ele está na segunda fase, querido. A palavra fala que nessa
nessa luta com os filisteus, ele se enfraquece. A palavra fala que Deus dá a ele água e ele volta a ficar forte. Mas ele é um homem que se arrependeu, mas ele não tem equilíbrio e continua todo maluco, querendo fazer as coisas. Estressado, ele vai para a cidade, fica com prostitutas. Os filisteus descobrem que ele está lá, cerca o lugar que ele está, e a palavra fala que Sansão arranca no braço o portão, e o portão nas costas, ele sai andando. Essa fase, queridos, é uma fase perigosa, é uma fase de desequilíbrio. Deus nos chama, querido, para aprendermos a lidar com a nossa vida de uma forma equilibrada, saudável. Na segunda fase, Sansão ainda conhece uma mulher nas suas andanças. Sansão, queridos, é um homem que gosta de se relacionar, é um homem bonito, é um homem forte. A palavra fala que ele conhece uma filisteia chamada Dalila. Dalila não é uma prostituta. Dalila é uma mulher filisteia. Dalila é uma mulher que aparece na vida de Sansão, nessas fases, de um homem desequilibrado. Um homem que continua pensando em fazer as coisas da sua forma. Ele conhece Dalila, e da mesma forma que as primeiras vezes, ele se casa com Dalila. E as coisas se repetem, queridos. Por mais que Sansão se arrependeu, as coisas se repetem na vida de Sansão. Sansão então se relaciona com Dalila, e os filisteus propõem para Dalila revelar os segredos de Sansão. Dalila começa a falar, a propor para Sansão, a perguntar quais eram os seus segredos. E nós entramos na terceira fase do nazireado, onde Sansão começa a brincar com os seus dons. A brincadeira, queridos, no evangelho, a brincadeira com dom é um perigo. Sansão começa a falar com Dalila: amarra minhas mãos, que certamente eu vou perder as forças. Amarra os meus pés, amarra os meus cabelos, faça isso, faça aquilo. Sansão começa a brincar com o dom que Deus deu. Sansão começa a brincar com a autoridade que Deus deu a ele. Na terceira fase, queridos, nessa brincadeira com algo sério. Quantas vezes, queridos, nós brincamos no evangelho? Quantas vezes nós estamos dentro da igreja brincando com os dons que Deus nos deu? Nessa terceira fase, ele não aguenta a chatice de Dalila e revela para ela quais é o seu segredo. E fala que se cortasse o cabelo ele perderia a força. E Dalila corta o cabelo de Sansão. Sansão perde as suas forças. Vem os filisteus e ele sai todo imponente, achando que vai ter o mesmo resultado. E a palavra fala que os filisteus pegam Sansão e arrancam os 2 olhos de Sansão. Olha a fase de um libertador. Olha a fase de um nazireno. Olha a fase de um líder. Agora é um homem cego, empurrando, queridos, trabalhando para os filisteus. Perceba Esaú, melhor dizendo. Esaú também foi um líder que vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Terceira fase: não brinque com aquilo que Deus te deu. Você é um líder, você é uma líder, não brinque
Não brinque, amados. Sansão perdeu os olhos. Eu finalizo com a quarta fase do nazireado. A quarta fase é o líder que faz as coisas com equilíbrio, com simplicidade e com foco. Sansão perdeu a força. Sansão também perdeu os olhos. Aquilo que impedia ele de enxergar o que era correto, de enxergar a missão, de enxergar aquilo que Deus tinha colocado para ele realizar. Sansão tinha perdido tudo, mas tinha ganhado algo. Tinha ganhado um direcionamento de Deus. Sansão na quarta fase é um homem equilibrado. Sansão agora não tem os olhos para ficar contemplando as filisteias. Sansão é agora um homem trabalhando como escravo, mas entendendo e dependente totalmente de Deus. A palavra vai nos falar, queridos, que Sansão se arrepende dos seus erros. Olha a fase, essa fase é a fase ideal para a igreja. Essa fase é a fase ideal para nós que somos líderes, nós que somos nazireus, nós que cumprimos com as obrigações que eu falei desde o início. A fase equilibrada, a fase que sabe que depende de Deus, que depende de Deus e depende também das pessoas, que Deus levanta para ajudar. Sansão agora pede ajuda para um jovem. Sansão no início não dependia de ninguém. Sansão agora é um homem que depende de um jovem. E esse jovem leva Sansão a umas pilares. Sansão então encosta a mão em 2 pilares. E a palavra vai nos dizer que Sansão se arrepende. Pede Deus misericórdia. Fala que se arrependeu e a palavra fala que com a força ele joga todas aquelas pessoas que estavam num determinado lugar, eu acredito no alto. Ele empurra aquelas pilastras e os tijolos e tudo vai e mata diversos filisteus. E a palavra fala que ele não matou muitos filisteus, mas a palavra vai nos deixar bem claro que ele matou os líderes. Agora Sansão tem foco. Agora Sansão é equilibrado. Seu trabalho tem foco, tem simplicidade. A palavra vai nos ensinar que Sansão, queridos, agora mata exatamente aquilo que era. Ele faz aquilo que exatamente ele foi chamado por Deus. Deus nos chama, queridos, Deus tem nos chamado para realizar missões, para realizar e viver coisas grandes. Deus tem chamado você, que é um líder, que é um cristão dependente do Senhor, para fazer algo poderoso, para fazer algo maravilhoso. Mas precisamos ser equilibrados. Não dá para viver como Sansão viveu nas primeiras fases. Precisamos ser equilibrados naquilo que nós fazemos dia após dia. Precisamos ser centralizados. Precisamos ser inteligentes em todo esse processo. A palavra vai nos dizer, queridos, que o cabelo de Sansão cresceu imediatamente. Lembrando daquilo que eu falei desde o início. Cabeça, autoridade. Voltou a autoridade de Sansão. Se você que está aqui nessa noite perdeu essa autoridade, ou não está conseguindo cumprir com as obrigações de nazireado que Deus te colocou, falha nas suas decisões. É ansioso, é ansiosa para realizar aquilo que Deus colocou no seu coração. Quer fazer as coisas com um ano.
Fique de pé em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos orar. Para que Deus revele a você a fase que você precisa estar. Porque o exterior não vai mudar. Mas o seu interior depende desse equilíbrio. A sua maturidade depende desse equilíbrio. Você pode ser forte, você pode ter dons maravilhosos. Mas se você não tiver equilíbrio, se nós não tivermos equilíbrio, se nós não compreendermos, queridos, que nós somos totalmente dependentes de Deus e precisamos que Deus faça na hora dele, não na nossa. Vamos sofrer como Sansão sofreu. Eu tenho dificuldades em achar que algumas coisas na Bíblia aconteceu porque era o desejo de Deus. Eu acredito que se tornou permissão de Deus, não o desejo. Eu não acredito que era o desejo de Deus que Judas traísse Jesus. Eu não acredito que era o desejo de Deus, o sonho de Deus, que Sansão passasse por aquela situação. Eu acredito que o sonho de Deus é sim que todos esses homens libertasse, ministrasse, tivesse resultados positivos, mas nesse processo não sofresse como Sansão sofreu. Não precisamos sofrer, queridos, como nós estamos sofrendo, ou como algumas pessoas sofrem na igreja, para realizar projetos, para conquistar, para vencer. Nós não precisamos sofrer como nós ou como algumas pessoas sofrem. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Entenda, você é nazireu, você é líder, você foi chamado, mas entenda que esse chamado você precisa viver essa vida de equilíbrio, esperando o tempo de Deus. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Senhor Deus, ó Pai, nós somos totalmente dependentes do Senhor. Nós somos, ó Pai, dependentes, ó Pai, da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu poder, da Tua unção. Nós somos totalmente dependentes, ó Pai, desse equilíbrio, dessa posição espiritual que se encontrava Sansão naquele exato momento onde ele derrubou aquelas pilastras. Ó Deus, muitas pessoas, ó Pai, chegam nessa posição quando está velho, ou quando sofreu muitas percas. Muitas pessoas, ó Pai, chegam nessa posição, ó Pai, quando sofreu diversas situações. Muitas pessoas chegam nessa posição quando passou por depressões, mas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que essa posição, ó Pai, venha acontecer, ó Pai, na vida de cada amado que está nesse lugar, no dia de hoje. Sejamos equilibrados, ó Pai, nesse dia. Ó Espírito Santo, nós queremos ser avivados, sim. Queremos ter autoridade como Sansão tinha. E eu já reconheço que essa autoridade está sobre nós. Queremos cumprir, ó Pai, com essas obrigações que o Senhor deixou para vivermos, ó Pai, em santidade. Queremos, ó Pai, ó Deus, viver o poder do Senhor, ó Pai, os Teus benefícios, a missão do Senhor. Queremos viver, ó Pai, a Tua vontade nessa terra, mas ao mesmo tempo queremos ser equilibrados. Queremos ser líderes, ó Pai, competentes, homens e mulheres, ó Pai, dependentes do Senhor. Tira o orgulho de dentro de nós. Ó Pai, abençoa a Tua igreja, que a Tua igreja cresça, ó Pai. Ó Deus, cresça em graça, cresça em misericórdia. Que nós possamos nessa noite, ó Pai, entender o Seu tempo para todas as coisas.
entender as tuas revelações. Revela ao teu povo, ó Pai, a tua profundidade. Revela ao teu povo, ó Pai, as fases que eles se encontram. E nos livra, ó Pai, de agirmos, ó Pai, de uma forma tempestuosa. Agimos, ó Pai, com as nossas emoções. Nos livre, ó Pai, de agirmos com a nossa emoção. Mas queremos agir, ó Pai, movidos pelo Espírito Santo. Assim, ó Pai, eu os abençoo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amados? Você pode aplaudir o Senhor Jesus Cristo? Aleluia. Amém. Temos pedido de oração?